Pronto. Este modelo de fatores que nós vamos estudar agora, no fundo, é a base para depois estudarmos o modelo de apressamento, que é este Arbitrage Pricing Theory. E o APT tem por base o modelo de fatores, que vamos ver agora, e depois o conceito de não arbitragem. Hoje vamos só falar um bocado sobre o modelo de fatores, depois na segunda-feira vamos então ver como é que o modelo de fatores, juntamente com o conceito de não arbitragem, permite deduzir as tais fórmulas de apressamento que são o resultado deste modelo, deste APT. Então, o que eu estava a dizer é que verifica-se em geral que os preços dos produtos financeiros evoluem de modo semelhante. E se eles evoluem de modo semelhante, é porque provavelmente existem forças que os fazem ter esse comportamento, e essas forças são as mesmas para todos os produtos financeiros. E será isso que faz com que eles se movam de modo semelhante. E este APT, que tem por base este modelo de fatores, na prática, o que assume é que o preço dos produtos financeiros, ou os preços dos produtos financeiros, são influenciados por fatores, e os fatores são os mesmos para todos os ativos. Já tinha falado um bocadinho aqui nestes termos quando falámos de que o preço os preços dos produtos financeiros, ou as rentabilidades, são influenciadas por variáveis macroeconómicas. E essas variáveis macroeconómicas afetam, a partir dos produtos financeiros, todos da mesma maneira. Então, a grande hipótese deste modelo de fatores é simplesmente essa, é que os preços ou as rentabilidades esperadas dos produtos financeiros dependem de certos fatores. E esse é o ponto de partida. A rentabilidade depende de certos fatores. E estabelece esta relação que está aqui, ou seja, o ponto de partida na prática para o modelo de fatores é esta relação, que é, assumimos que a rentabilidade dos diferentes produtos financeiros, e este RI, quer dizer que estou a falar da rentabilidade do ativo I, e estou a pensar numa economia em que tenho muitos ativos, 1, 2, N, e o que este modelo, no fundo, assume é que a rentabilidade de qualquer um dos ativos depende de modo linear de um conjunto de fatores. Portanto, são os tais fatores que determinam a evolução dos preços. E aqui, neste caso concreto, eu estou a dizer que a rentabilidade do ativo I depende do fator F1, F2, FK. E, portanto, o que eu estou a estabelecer é uma espécie de modelo de regressão multilinear a explicar a rentabilidade do ativo. Este é o modelo de fatores e que nos vai levar ao APT, e o APT vai estabelecer uma equação para apressar os produtos financeiros a partir desta base, que é assumir que o retorno dos ativos depende linearmente de um conjunto de fatores. Digamos que o que estamos a considerar aqui é completamente diferente do CAPM, porque no CAPM nós deduzimos uma equação de apressamento, mas nunca tivemos como ponto de partida que a rentabilidade dependia de certos fatores. Na verdade, isso depois foi uma conclusão. Porque a equação de apressamento do CAPM diz que a rentabilidade dos ativos depende da rentabilidade da carteira de mercado. Portanto, é como se a conclusão do CAPM é que a rentabilidade dos ativos depende de um fator, e esse fator é a carteira de mercado. Mas nós nunca partimos do pressuposto que a rentabilidade dependia de um fator. Aqui, no APT, em que vamos utilizar este modelo de fatores, o ponto de partida é, ok, a rentabilidade de certeza que depende de um conjunto de fatores. E esses fatores podem ser variáveis macroeconómicas, pode ser inflação, pode ser até a própria carteira de mercado, que no fundo é um índice de mercado,
Depois, mais à frente, havemos de falar de possíveis fatores, mas para já é genérico. Estamos a assumir que a rentabilidade depende de uma série de fatores e depende de uma série de fatores deste modo linear. Como é que nós interpretamos estes diferentes parâmetros que temos aqui? Portanto, o F1, F2 e FK são os diferentes fatores. Este primeiro termo, AI, que é uma constante, é, digamos, a componente da rentabilidade deste ativo que é fixa, ok? Porque a rentabilidade depende dos fatores, os fatores são aleatórios. Esta primeira componente é, digamos, a componente da rentabilidade que é fixa. E depois, como é que nós interpretamos estes parâmetros BI1, BI2, BIK? O que é o BI1? O BI1 é a sensibilidade do retorno do ativo I ao fator 1. O BI2 é a sensibilidade do ativo I ao fator 2. E o BIK interpretamos como a sensibilidade a sensibilidade do ativo I ao fator K. E depois, este último termo, que podemos interpretar como a variável residual, este último termo, digamos que engloba a parte da rentabilidade do ativo que não é explicada pelos fatores, por estes fatores exógenos e que são os fatores que explicam o comportamento de todos os ativos. Ok? Não sei se devia dizer já isto. Há quem não goste muito deste modelo do APT, depois quando terminarmos, porquê? Porque se parte de um modelo completamente exógeno. A rentabilidade depende dos fatores. E é completamente diferente do CAPM, porque o CAPM nós usamos, o ponto de partida no ACM são as preferências dos consumidores, têm preferências média variância. E essa é a base para todas as conclusões que nós temos. Aqui o ponto de partida para apreciar produtos financeiros é os produtos financeiros, as suas rentabilidades dependem de certos fatores e dependem de certos fatores desta forma linear. Que hipóteses é que temos neste modelo de fatores? Portanto, as hipóteses é que os fatores que se consideram são comuns a todos os ativos, portanto, todos os ativos são explicados por estes K fatores. Já tinha dito que os parâmetros B e K medem a sensibilidade do retorno do ativo ao fator. Se calhar posso ser aqui um bocadinho mais específica. Por exemplo, se o BI1 fosse igual a 0,5, o que é que isto quer dizer? Como é que eu interpreto este 0,5? Isto quer dizer que se nenhum fator se mexesse e se o fator 1 aumentasse uma unidade, o que é que acontecia à rentabilidade deste ativo? Não, aumentava metade. Caía se o BIK fosse negativo. Ou seja, porque a rentabilidade aumenta quando aumenta o valor do fator. Mas como aumenta 0,5 do fator, se o fator aumenta 1, a rentabilidade aumenta 0,5. Depois, quais são as outras hipóteses importantes sobre esta última variável, que é a variável residual, que é no fundo a variável, no fundo é a parte da rentabilidade que não é explicada pelos fatores. A hipótese que se põe sobre esta variável é que o valor esperado é zero, ou seja, dizer que o valor esperado da variável residual é zero, na prática é dizer que aqueles K fatores explicam muito bem a rentabilidade, porque a parte que não é explicada é muito pequena, tem valor esperado zero. Depois, assumimos também que a covariância desta variável residual com os fatores, com qualquer um dos fatores é zero, ou seja, aquela parte que não é explicada pelos fatores não tem nada a ver com os fatores, a covariância entre eles é zero. Assumimos também que a covariância entre variáveis residuais de ativos distintos, ou seja, a covariância entre εi e εj, a covariância entre a variável residual do ativo I e a variável residual do ativo J é zero. Isto faz sentido, que é, se
como esta é a parte, como a variável residual é a parte que não é explicada pelos fatores, como os fatores é aquilo que é comum a todos os ativos, este εi é intrínseco só do ativo e, portanto, a covariância com as variáveis residuais dos outros ativos é nula. Pronto, e estas são basicamente as hipóteses que temos no modelo de fatores e que já nos permitem fazer aqui algumas contas. Nomeadamente, as primeiras contas que eu vou querer fazer é qual é que vai ser a variância de uma carteira, qual é que vai ser a rentabilidade esperada de uma carteira, quando eu considero que os ativos na economia têm este comportamento, são explicados pelos fatores desta maneira. E para começar, eu vou começar com o modelo mais simples, que é um modelo que assume que só temos um fator a explicar a rentabilidade dos ativos. Até que no modelo geral eu tenho K fatores. O que eu ia fazer agora é fazer aqui umas contas para calcular a rentabilidade esperada das carteiras e a variância das carteiras, quando o meu modelo só tem um fator. E vou deixar como trabalho de casa fazer as mesmas contas para um modelo em que temos dois fatores. Ok, então, antes de fazer as contas, vou só fazer aqui um. Bem, primeiro, quando eu digo que vou considerar um modelo de um fator, o modelo de um fator será então este. Ou seja, a rentabilidade dos ativos na economia é igual a AI, que é aquele valor, que é aquela rentabilidade fixa, mais BI vezes F. BI é a sensibilidade do retorno do ativo I ao fator F. Eu agora já não preciso de pôr dois índices no B, porque eu só tenho um fator, não tenho F1, F2, FK, só tenho F, só tenho um fator. E depois mais a variável residual. Portanto, este é o meu modelo de um fator. E agora com as contas que vamos fazer, já vamos ver algumas das vantagens deste modelo. Porque eu na verdade, comecei por fazer uma crítica, mas este modelo tem muitas vantagens, de facto, também. E a primeira conta que eu queria fazer é a seguinte. Se eu tiver uma carteira com N ativos, se RP for uma carteira com N ativos, X1 R1 mais X2 R2 mais XN RN. Bem, qual é a rentabilidade esperada desta carteira? Rentabilidade esperada de R1. X2, rentabilidade esperada do R2. E, finalmente, XN, rentabilidade esperada do RN. E a variância? Isto não é nada de novo, eu só estou a fazer esta conta para depois vocês verem uma das vantagens do modelo de fatores. Então, a variância desta carteira, o que é que seria? Quem me vai ajudar? X1 quadrado, sigma 1 ao quadrado, variância do ativo 1, mais x2 ao quadrado, sigma 2 ao quadrado, mais xn ao quadrado, sigma n ao quadrado. Mas ainda não acabou. E agora temos as covariâncias todas. A primeira seria duas vezes, posso pôr 2, x1, x2, sigma 1, 2, mais 2, x1, x3, sigma 1, 3, mais, vou acabar aqui a do x1 com os outros, 2, x1, xn, sigma 1, n. E agora passava para o 2x2, x3. Porque o x2, x1 já não preciso, já lá está. Sigma 2, 3. E vou acabar.
Então é assim, se eu quiser calcular a variância desta carteira, de quantas variâncias e de quantas covariâncias preciso? Variâncias, preciso de quantas variâncias? Preciso de N variâncias e covariâncias. É N vezes N ou N vezes N menos 1? É N vezes N menos 1. Preciso. Sim. Portanto, imaginem que eu tenho uma carteira com 50 ativos, eu precisava, para calcular a variância desta carteira, 50 variâncias e 50 vezes 49 covariâncias. Portanto, se eu for estimar tudo, dava-me algum trabalho. Pronto, então, feito este ponto, vamos então trabalhar agora com o modelo de um fator. E quando eu tenho um modelo de um fator, quer dizer que a rentabilidade do ativo é uma constante mais a sensibilidade do ativo ao fator, vezes o fator, mais a variável residual. E então, qual é a rentabilidade esperada deste ativo? Vai ser a AI, que é uma constante, de F. F é o fator de risco. Eu não sei se fui sempre designando assim, mas estes fatores que nós consideramos no modelo de fatores, designamos por fatores de risco. São os fatores de risco que influenciam a rentabilidade do ativo. Mais quanto? Não, mais valor esperado do Epson-I. Pois, porque não é constante. E quanto é que é o valor esperado do Epson-I, de acordo com as hipóteses do modelo de fatores? O que eu tinha dito sobre esta variável residual é que, como ela incorpora, digamos, a parte da rentabilidade que não é explicada pelos fatores, se nós assumirmos que escolhemos bem os fatores, a rentabilidade basicamente vai ser toda explicada pelos fatores, portanto nós assumimos que esta variável residual tem valor esperado zero. Portanto, esta é uma das hipóteses do modelo. Se for um bom modelo, a parte que não é explicada pelos fatores é desprezível, digamos assim. Mais BI vezes o valor esperado. Portanto, esta é a rentabilidade esperada do ativo. E a variância do ativo? Variância do ativo, que eu estou a pensar como é que eu quero escrever. Sigma I quadrado, ou variância do RI, é a variância, e o que eu vou fazer é escrever a que é igual o RI de acordo com este modelo de fatores. Então, é a variância de AI, e agora vamos usar aquelas propriedades que nós conhecemos para a variância. É esta variância. Esta variância é igual a quê? A variância da AI é zero, porque a AI é constante. Então, ficamos com mais, já o zero já não vou pôr, então vai ficar BI quadrado, variância do fator de risco F, mais... por acaso eu acho que não pus lá. Ter média zero não quer dizer que aquilo é uma variável aleatória. Portanto, tem média zero, mas não pode ter variância zero, porque senão não era uma variável aleatória. Aquela variável residual é uma variável aleatória. Então, vai ser, não vamos fixar valores, vamos escrever sigma quadrado Epson I, variância da variável residual. E acabou. Vamos escrever mais um termo. Qual é o termo que falta? As covariâncias. Mas aqui só temos mais duas vezes, não é? Mais duas vezes a covariância entre
E eu vou escrever assim, covariância entre F, BI vezes a covariância entre F e epsilon I. E este termo, por hipótese, o que eu tinha dito no modelo é que esta variável residual não está relacionada com os fatores. Portanto, esta covariância é zero. E, portanto, o que nós temos é que o sigma I quadrado é igual a BI ao quadrado mais sigma quadrado epsilon I. Tudo bem até aqui? Ok, então o que é que eu quero fazer agora? Deixa eu ver se não me estou a esquecer de nada. Sim, estava-me a esquecer que queria fazer agora uma conta a seguir. E a conta que eu quero fazer agora é calcular a covariância, se calhar vou passar para outra folha. Quero calcular a covariância, e esta conta intermédia serve para o que vou fazer a seguir, entre dois ativos. Então, a que é igual a covariância entre dois ativos nesta economia em que a rentabilidade dos ativos é explicada pelo modelo de fatores? Vai ser a covariância entre, posso lhe chamar sigma IJ, depois se calhar mais tarde vou usar esta notação, e isto é igual a quê? É igual à covariância entre, ajudem-me lá, se ainda aí estão, vamos fazer esta conta que é simples. O que é que eu vou fazer? Vou simplesmente substituir o RI e o RJ pela sua expressão em função do fator. Então, o RI é AI mais BI vezes F, mais epsilon I. Isto é o RI. E o RJ é AJ mais BJ vezes F mais epsilon J. Portanto, epsilon I, variável residual do ativo I, epsilon J, variável residual do ativo J, BI, sensibilidade do ativo I ao fator, e BJ é a sensibilidade do ativo J ao fator. Ok, e agora, propriedades da covariância, isto vai ser igual a quê? Sim, agora... A covariância de constantes, com constantes ou com variáveis aleatórias é zero. Portanto, quais são os termos que à partida podem não ser zero? É BI vezes a covariância de F, aliás, BI, falta-me o BJ. Estas propriedades são uma espécie de propriedade distributiva e que estão lá naquela minha lista. Covariância entre F e o próprio F. Isto, na verdade, é a variância do F, mas depois já substituímos. Mais BI vezes a covariância entre o F e o epsilon J. Mais, agora vou passar para o epsilon I. Epsilon I fica BJ vezes a covariância entre o epsilon I e o F. E depois mais, já temos o último termo, não é? Mais a covariância entre o epsilon I e o epsilon J. E agora, quais destes termos é que, por hipótese do modelo, são zero? Bem, o primeiro termo posso já pôr sigma BJ, BI BJ, vezes sigma quadrado F. Este é o primeiro termo. E depois os outros. Covariância entre o fator e a variável residual do ativo J. É zero por hipótese do modelo. Covariância entre a variável residual do ativo I e o fator F. Zero. Covariância entre as variáveis residuais de dois ativos distintos. Por hipótese, estas hipóteses que eu estou a usar estão aqui. Olha, são estas.
A covariância dos fatores com as variáveis residuais é sempre zero e a covariância entre variáveis residuais de ativos distintos também é zero. Porque efetivamente os ativos covariam, mas não é por causa das variáveis residuais, é por causa de serem influenciados pelos mesmos fatores. E, portanto, isto, onde é que estava? Aqui. Portanto, isto é mais zero. Todas as outras parcelas são zero. Portanto, a conclusão é que a covariância entre dois ativos é simplesmente o produto das sensibilidades de cada um deles ao fator, vezes a variância do fator. Ok, e agora, o que nós vamos fazer, acho que agora sim, é já o que eu quero, agora quero ir calcular, sim. Agora quero ir calcular a variância de uma carteira nesta economia, com estes ativos cuja rentabilidade é explicada por um fator. Ok, então agora vou considerar uma carteira qualquer, com estes N ativos, X1, R1, mais X2, R2, mais XN, RN, e eu estava a pensar se quer... Vou calcular primeiro a rentabilidade esperada da carteira. A que é igual à rentabilidade esperada da carteira? O que é que fazemos? Sim, isso é verdade, posso fazer já. X1, rentabilidade esperada do ativo 1, mais X2, rentabilidade esperada do ativo 2, mais 3 pontos, XN vezes a rentabilidade esperada do RN. E agora, a rentabilidade esperada de cada um destes ativos, posso substituir? Quanto é que era a rentabilidade esperada do R1? Calculamos aqui atrás a rentabilidade esperada de cada ativo. Olhem, vou pôr aqui numa moldura. A rentabilidade esperada de um ativo qualquer era AI mais BI vezes a rentabilidade esperada do fator. Então, isto vai ser A1 mais B1 vezes a rentabilidade esperada do fator, mais X2, A2 mais B2 vezes a rentabilidade esperada do fator, mais, e agora vou escrever o último termo, e o último termo é XN vezes AN mais BN vezes a rentabilidade esperada do fator. Posso fazer aqui alguma simplificação. Porque em termos de valor esperado, é sempre o mesmo. Então isto vai ser igual a quanto? Vai ser igual a... Até posso escrever isto na forma de somatório. Isto é o somatório, com I a variar de 1 até N, de XI vezes AI. E depois tenho os termos com a rentabilidade esperada do F, mais o somatório, com I a variar de 1 até N, e agora o que é que está a multiplicar? XI, BI, e tudo a multiplicar pela rentabilidade esperada do fator. Onde o resultado acho que vai ser mais interessante é agora no cálculo da variância. Agora vamos calcular a variância desta carteira. Então, variância de RP, ou seja, variância de X1 R1 mais X2 R2 mais XN RN. E isto é igual a quê?
Então, a variância do RP vai ser, como é que nós podemos fazer as contas? Podemos já escrever os somatórios, porque nós sabemos que a variância, ou seja, fazer o mesmo que fizemos para o retorno esperado. Isto vai ser o somatório com i a variar de 1 até n de xi ao quadrado vezes a variância, que eu estou a pensar como é que, vezes a variância do ativo i. Já posso escrever em si em somatório, porque na verdade a gente já fez isto por extenso lá atrás. E a seguir é o somatório com i a variar, agora é as covariâncias, não é? E as covariâncias é o somatório com i a variar de 1 até n, somatório com j a variar de 1 até n, j diferente do i, sigma e j. Certo? Isto é a fórmula da variância de uma carteira. Qualquer, de quaisquer ativos. Mas agora, estes ativos são explicados por um fator. Portanto, verificam o modelo de fatores para um fator. Então, esta variância e estas covariâncias conseguem-se escrever à custa das variâncias e das covariâncias dos fatores. Dos fatores não, do fator, porque a gente aqui só tem um fator. Ok, então, ainda se lembram a que é igual o sigma i quadrado, a variância de um ativo? Fizemos estes cálculos, acabamos de fazer estes cálculos, acabamos há pouco de calcular a variância quando temos um modelo de um fator e a covariância entre dois ativos quando temos um modelo de um fator. Ainda se lembram qual era a variância? Depois, é assim, vou cá atrás, não é? Porque eu acabei de fazer as contas. Então, aqui tínhamos calculado a variância de um ativo, quando o ativo segue o modelo de um fator. BI quadrado, variância do fator, mais a variância da variável residual. Então, esta parte é BI quadrado vezes a variância do fator mais a variância da variável residual. Isto aqui não é I, é sigma quadrado. Sigma quadrado F mais a variância da variável residual. E agora mais somatório, J diferente de I, e agora sigma e J, que é igual ao sigma e J. Ver se ainda se lembram, esse deu uma coisa muito simples. Vocês ainda aí estão? Sim, cá estou eu, professor. Então, Vanelson, quanto é que dava a variância, a covariância de dois ativos que seguem o modelo de um fator? Agora não estou a encontrar. Então, pois, não estou a encontrar, está aqui. Ou seja, a covariância, na verdade, só depende da covariância entre dois, e isto é um resultado importantíssimo, que é a covariância entre dois ativos só depende da variância do fator. Exatamente porque os dois são descritos à custa do fator. Então, esta covariância aqui é simplesmente BI vezes BJ vezes a variância do fator. Estão a ver? O que significa que eu posso fazer aqui algumas pequenas simplificações.
posso juntar aqui termos. Ou seja, neste primeiro somatório, eu tenho xi quadrado, bi quadrado, vezes sigma quadrado f. E aqui tenho a mesma coisa, mas para i e j diferente, para i diferente de j. Eu, na verdade, este primeiro somatório com estes dois, eu posso juntar num único somatório duplo. E fico com o somatório com i a variar de 1 até n, somatório com j a variar de 1 até n, de bi vezes bj vezes o fator, vezes a variância do fator. Porque eu aqui tenho o j diferente de i. Portanto, os termos que me estão aqui a faltar são exatamente aqueles que estão neste somatório. E, portanto, eu posso juntar isto num somatório duplo em que quer o i, quer o j variam de 1 até n. E falta, mas agora ainda tenho que adicionar aqui aquele termo que está que tem a variância da variável residual. Então, depois será mais somatório com i a variar de 1 até n de xi quadrado vezes sigma quadrado epsilon i. E agora ainda posso fazer outra coisa, que já não me cabe nesta folha. Então, isto era igual, eu vou repetir para vocês verem o que é que eu vou fazer agora. De bi, bj, sigma quadrado f, mais somatório, com i a variar de 1 até n, de bi vezes, xi quadrado, eu perdi foi aqui o xi quadrado, agora que eu vi ali já percebi, é que me apercebi. Eu aqui tenho que multiplicar, perdi ali e perdi aqui em baixo também. Porque o xi quadrado está a multiplicar aqui. E eu esqueci-me foi de multiplicar aqui. Portanto, ainda bem que isto é uma borracha e que a gente pode apagar. Olhem, aqui na variância da carteira, quando eu passo para as covariâncias, eu esqueci-me de multiplicar pelo xi e xj. Portanto, isto depois estava-me ali a faltar à frente. Xi, xj, covariância entre o ativo i e o ativo j. E agora, substitui aqui em baixo a covariância do ativo i pelo ativo j, que é o bi, bj, mas ficou-me a faltar para multiplicar aqui por xi, xj, que estava na fórmula da variância. Então, xi, xj, bi, bj. E agora o xi falta aqui também. Vou andar com os somatórios para trás e assim já me vai caber ali. Somatório com i a variar de 1 até n, somatório com j a variar de 1 até n, xi, xj, que são as frações investidas em cada ativo nesta carteira. Ok, então aqui agora a mesma coisa, mas vou apagar tudo que é mais rápido. Eu aqui não estou a fazer nada, estou só a copiar a fórmula que está, a expressão que está atrás. xi, xj, bi, bj, variância do fator, mais somatório com i a variar de 1 até n, de xi quadrado, variância da variável residual ao quadrado. E isto é igual. E agora o que eu vou fazer, este somatório duplo, eu posso escrevê-lo como o produto de dois somatórios, que é o somatório com i a variar de 1 até n de xi, bi, vezes o somatório com j a variar de 1 até n de xj, bj. E estes dois somatórios na prática são iguais. É como se estivesse ao quadrado. xi quadrado, variância da variável residual. E eu vou chamar a este somatório, vou chamar a este somatório
que é que eu lhe quero chamar? Espera lá que agora está-me a faltar aqui a designação. Pois, aquele somatório eu queria chamar... Estas contas estão todas feitas aqui, então para... Queria chamar BP. Pois, ou seja, eu estou a chamar BP a este somatório. E era aqui, faltava-me esta notação. Se eu vou chamar BP a este somatório, então a conclusão a que eu cheguei é que a variância da carteira é igual a BP quadrado vezes, porque eu tenho o somatório vezes o próprio somatório, portanto é BP quadrado, vezes a variância do fator, mais... e eu agora vou ver só se tenho também notação para o XI. Não, para o XI eu não tenho notação, vou deixar, para a soma do XI eu vou deixar igual. Somatório com I a variar de 1 até N, de XI quadrado vezes a variância da variável residual. E pronto. Estas contas estão todas feitas depois ali nos slides, de qualquer maneira, mas eu achei que as devia fazer à mão porque fica-se com mais sensibilidade do que estar a mostrar só no slide. Pronto. Isto basicamente é manipulação algébrica. E as propriedades, e usar as propriedades das variâncias e das covariâncias. Então, a conclusão a que nós chegamos, as contas que eu estive a fazer ali atrás são estas, e a conclusão a que nós chegamos é que a variância de uma carteira, quando eu estou numa economia em que a rentabilidade dos ativos é explicada por um fator, ou seja, a rentabilidade de todos os ativos é explicada apenas por um fator, a variância é igual a isto. Ou seja, para eu calcular a variância, e já agora, isto é a variância de uma carteira, aquele BP, vou só escrever aqui o BP era o somatório com I a variar de 1 até N, de XI vezes BI. BI é a sensibilidade do ativo I ao fator. XI é a proporção do ativo I na carteira, que eu estou a considerar. Portanto, isto são constantes que eu sei quais são. E agora a pergunta é, para eu calcular se eu admitir que as rentabilidades dos ativos seguem este modelo de fatores e em que estou só a considerar um fator, se eu quiser calcular a variância de uma carteira, quantas variâncias e covariâncias é que eu tenho que calcular? Tenho que calcular, tenho que saber apenas a variância do fator de risco e a variância... mas aqui variâncias não é só uma, preciso de N variâncias, que são as variâncias dos diferentes ativos, das variáveis residuais dos diferentes ativos. Então, quantas variâncias é que eu tenho que calcular? N mais uma. E covariâncias? Onde é que eu tenho essas covariâncias para calcular? Nós acabamos de concluir que a variância da carteira é igual ao B quadrado, ao BP quadrado, vezes a variância do fator de risco, mais este somatório em que eu tenho aqui as variâncias das variáveis residuais dos diferentes ativos. Então eu tenho aqui alguma covariância para calcular? Não. Então, o que eu tinha visto inicialmente é que quando eu tenho, e era o que acontecia no CAPM, porque no CAPM eu não tinha fatores a explicar a rentabilidade dos ativos. Então, se eu quiser calcular a rentabilidade de uma carteira, eu preciso de N variâncias e N vezes N menos uma covariâncias. Para calcular
a variância de uma carteira, se eu assumir que a minha economia funciona de acordo com o modelo de fatores, e se considerar apenas um fator, eu preciso apenas de N mais uma variância. Portanto, de certo modo, este modelo simplifica-nos muito a vida. Portanto, esta é uma das vantagens do modelo. O que é que eu queria dizer ainda? Tinha aqui 2 slides. Já agora, o exercício que fica para fazerem no fim de semana, na verdade, porque nós agora só temos a próxima aula na segunda-feira. Portanto, este exercício 8 é determinar a variância de uma carteira no modelo com 2 fatores. Portanto, é refazer aquelas contas todas, mas admitindo que o modelo, que a rentabilidade dos ativos segue o modelo com 2 fatores, e com 2 fatores quer dizer que é igual a AI mais BI1 F1 mais BI2 F2 mais Epson. Portanto, se o modelo que explica a rentabilidade é o modelo com 2 fatores, qual é que é a variância de uma carteira neste caso? Fazer as mesmas contas. E agora, relativamente aqui a este último slide, está na hora, vamos terminar e eu depois volto a falar disto na segunda-feira, mas se quiserem, o que diz aqui basicamente é que quando eu tenho uma carteira de ativos e estou neste modelo com um fator, o risco sistemático desta carteira é o risco que vem aqui da variância do fator de risco. Este é o chamado risco sistemático, o risco que a gente não pode eliminar numa carteira. E o risco não sistemático é aquele que está naquela segunda parcela onde aparecem as variâncias das variáveis residuais. E se nós fizermos a mesma conta que fizemos no outro dia, que é, se eu considerar uma carteira em que invisto a mesma proporção em todos os ativos, então este xi ao quadrado fica 1 sobre n ao quadrado, eu posso passar um dos n's para fora e vou ficar com 1 sobre n vezes algo que é uma constante. E como 1 sobre n tende para 0, 1 sobre n vezes a constante tende para 0, porque esta constante podemos interpretar como a variância média dos variáveis residuais, e portanto a conclusão aqui neste slide é que se diversificarmos, vamos conseguir eliminar o risco não sistemático. E portanto quer dizer que a variância da carteira basicamente é BP quadrado vezes a variância do fator de risco. Portanto, a única coisa que não conseguimos eliminar em termos de risco na carteira é o risco que vem do fator de risco. A outra parte, com diversificação, conseguimos eliminar. E por hoje acabei. Dúvidas?